Saudações, pessoal! Saudações uma vez mais, reunidos para trabalharmos um novo tema que vai nos auxiliar em nossa vida, em nossa caminhada, em nosso despertar consciencial. Hoje o tema que nós vamos refletir juntos é sobre as frustrações das nossas vidas. Exatamente. Ou seja, a frustração que nos conecta à realidade. Mas antes eu peço para que vocês se inscrevam no meu canal, ativem o sininho, dê um joinha, um like e compartilhe esse vídeo com aqueles aos quais vocês acreditam que ele também pode ser uma contribuição. Então vamos lá! Pessoal, como é ruim, né, a gente sentir-se frustrado. A frustração, ela tem relação com uma expectativa nossa. O que seria uma expectativa? Seria algo que nós projetamos, que nós esperamos do outro, das pessoas, das situações, das circunstâncias. Ou seja, é quando as coisas não saem exatamente da forma como nós gostaríamos, como nós desejamos, como nós projetamos em nosso interior. E o que acontece quando a gente lida com a vida, com a evolução, com a questão do universo, é que é importante a gente entender que as frustrações são ferramentas para nos auxiliar a expandir, a crescer, a evoluir. Então, elas fazem parte, quando a gente se frustra, elas nos ajudam com o nosso crescimento emocional, compreendendo o quê? Compreendendo que as coisas não são, não serão e nem podem ser da forma como nós queremos, da forma como nós desejamos. Então, o se frustrar, ele é muito importante para esse processo de amadurecimento emocional. Quando aquilo que eu mais esperava não sai da forma como eu gostaria. E fazendo um parênteses aqui, a gente tem que entender que a pessoa que espera muito das pessoas e das situações de acordo com aquilo que ela quer, ela é uma pessoa muito ansiosa. Por quê? Eu criar expectativas, eu esperar que o outro ele atinja essa minha expectativa, me causa ansiedades, me causa crises de ansiedades. Mas enfim, o que a gente precisa compreender em meio a tudo isso? A gente precisa compreender que nós precisamos entender as nossas emoções. O que, por exemplo, a tristeza quer me falar? Eu sempre digo que, assim como o nosso corpo físico, as nossas emoções, elas são mensageiras. Se eu tenho uma dor de estômago, se eu tenho uma dor de cabeça, o meu corpo ele está querendo me dizer algo, assim como se eu tenho uma ansiedade, se eu tenho uma tristeza, se eu tenho uma flutuação de humor ou qualquer coisa relacionada às minhas emoções, eu preciso entender, interpretar a mensagem que essa emoção quer me dizer. No caso, por exemplo, da frustração, o que a gente poderia estar aprendendo com as nossas frustrações? Será que não seria importante eu entender que talvez eu coloque muita expectativa, talvez eu seja uma pessoa controladora, que gosta de controlar as pessoas e as situações? Será que eu seja uma pessoa que talvez alimente um pouco mais o meu ego, que eu quero do meu jeito, que eu quero conforme eu quero, né? Então é importante entender que quando a gente lida com o outro, a gente lida com um universo totalmente diferente da gente, que a gente não tem o controle sobre isso. Então não é justo eu querer colocar esse outro nesse lugar de atingir as minhas expectativas. Não é justo com o outro eu fazer isso, porque são minhas expectativas, é algo relacionado a mim mesma, a mim mesmo.
Então, eu preciso voltar-se para mim, voltar-se para dentro e entender o que eu preciso modificar nos meus padrões de pensamentos e comportamentos que estão trazendo frustrações consequentes. As frustrações nos conectam à realidade. Por que que eu trouxe isso, né? Por que que é o tema do vídeo? Justamente porque hoje, cada vez mais, principalmente com essa demanda da tecnologia, das coisas muito fáceis, das coisas modificando muito rapidamente, muitas vezes isso desconecta da nossa realidade, porque a gente está vivendo uma sociedade do ter e não do ser. Então, eu quero tal coisa, eu vou lá e compro e é descartável e eu já jogo fora e eu quero e eu compro pela internet e eu faço todo esse movimento de ter, que está mais relacionado ao nosso ego. E aí, a frustração, ela vem para nos chacoalhar. Vamos pensar que é um chacoalhão, falou, peraí, essa realidade que você está vivendo não é bem assim. Por mais que a gente tente viver uma vida só de prazer, porque a gente não está aqui somente para o prazer, a gente tem que lembrar disso, que ainda estamos num mundo de provas e expiações, galgando para um mundo de regeneração, mas que a frustração, a dor e o sofrimento, ela faz parte. Ela faz parte justamente porque nos ensina a evoluir. Porque nós vivemos um mundo dual, de dois lados, né? Então a gente tem o preto, o branco, o alto, o baixo, a gente precisa disso para a gente conseguir se entender como ser humano. E a gente tem também a tristeza e a felicidade. Então a gente precisa se frustrar, nós precisamos nos frustrar para que nós consigamos elaborar emoções, para que a gente consiga esse amadurecimento. E isso é muito importante desde a nossa infância. Então hoje a gente também vê, hoje em dia, a questão da superproteção, de pais superprotetores, onde tudo bem que é feito por amor, mas é um amor que muitas vezes sufoca. Eu falo que quando deixa de ser laço, acaba sendo nó. E aí aperta demais e sufoca e tira o direito da criança, do ser humano evoluir. Então a gente não vai nem para negligência e nem para superproteção, a gente tenta esse equilíbrio com a gente, com os nossos filhos, com a sociedade em geral, porque é esse o desafio que a gente veio fazer aqui. Então a superproteção, ela faz o quê? Ela dá, ela cuida, ela deixa, ela não deixa a criança sentir as dores que eram necessárias da etapa do desenvolvimento. Então desconecta com a realidade de um mundo que a gente vive. E o que que acontece? Quando esses pais sempre estão ali tentando suprir essas expectativas dos filhos, que é algo utópico, é algo nocivo, é algo tóxico, não é algo saudável para o desenvolvimento do ser humano. O que acontece é que os pais não são para sempre, o filho é para o mundo, e aí essa criança, quando adulta, ela vai se frustrar, porque o mundo vai frustrá-la, porque a frustração faz parte do nosso mundo. Como eu falei para vocês, é importante para o nosso despertar. Então, o que vai acontecer? O mundo vai frustrar essa criança. Ela não vai ter ferramentas que ela deveria ter desenvolvido dentro de uma etapa normal do seu desenvolvimento, que nós mesmos vamos desenvolvendo essas ferramentas para lidar com os nossos sofrimentos, ela não vai ter. E aí vai ser muito pior, porque essa criança ela pode ir por um outro caminho. Essa criança ela pode desenvolver transtornos mentais, essa criança ela pode ir para o uso de substâncias, esse adulto, né, adolescente adulto pode ir para o uso de substâncias psicoativas, porque existe a não aceitação do não, porque nunca foi colocado o não. Então o que eu quero dizer para vocês? Que a frustração ela é importante para o nosso despertar consciencial. E a frustração, quando a gente se frustra muito com as pessoas, quando a gente se frustra muito com as situações, vale a pena a gente pensar o seguinte:
Qual que é a carga que eu tô depositando injustamente no outro, porque ele não tá aqui para suprir as minhas necessidades? E que eu não estou enxergando o que eu preciso modificar em mim, que eu estou querendo projetar nesse outro. Então, eu costumo dizer também que o universo, ele não dá aquilo que a gente quer, mas aquilo que a gente precisa para o nosso desenvolvimento e para o nosso crescimento espiritual aqui e agora. Então, eu acho que acredito que essa tomada de consciência, a gente pensando sobre isso, já muda muita coisa e a gente consegue ressignificar e elaborar muitas coisas, muitos sentimentos, muitas emoções, incluindo a questão da frustração. Então, parem para pensar o quanto a frustração ela é boa para a gente trabalhar nossa reforma íntima e também de não exigir do outro aquilo que ele não precisa dar, não colocar esse espaço no outro, porque aí, quando a gente se frustra, a gente, mas eu pensei que fosse outra coisa, olha só, eu pensei, eu esperei, tá ligado a uma projeção minha interior. Então, eu também sou 100% responsável pela minha frustração e pela minha tristeza, e não o outro, como acontece. E normalmente a gente briga com o outro, a gente entra em atrito, a gente entra em conflito, culpabilizando esse outro por algo que é somente nosso, somente cabe a nós. Certo, pessoal? Essa é a mensagem que eu gostaria de trazer para vocês. Um super beijo no coração, gratidão e namastê!